E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui, galera. E hoje temos um videozinho aqui do nosso queridíssimo Casa do CTP, o grande CTP Christopher. Ellen, a menina que eu não consegui salvar. A animação, cara, isso aqui tá... eu tenho medo. CTP é uma pessoa de poucas atitudes. Caraca, tô esculachando o CTP, desculpa CTP. É que você teve poucas atitudes em relação a garotas que eu cheguei a ver, né? Então, bom, deixa o like pra cara merece. E bora ver como ele não salvou a Ellen. Ellen, esse é o nome real dela, o verdadeiro nome. E pela primeira vez eu tô revelando algo assim. E nessa história eu vou contar como eu não consegui salvar ela de algumas pessoas. Eu fico até triste de contar isso, mas eu acho que é uma história que pode ajudar muitas meninas e talvez meninos. Ellen era uma garota meiga, esforçada, muito bonita, mas ela era ingênua, inocente. Não era esperta e não sabia que o mundo era injusto. A primeira vez que eu vi ela foi na escola, e eu fiquei sabendo dela por eles, os carinhas que fizeram maldade com ela. Alá, Cris, a Ellen. Carai, que gostosa. Uau, ela é muito bonita mesmo. Nossa, eu faria muita coisa com ela. Eu pegaria assim e depois apertaria assim e assim. Eu também. Eu era meio que inocente na época e não conseguia entender toda a maldade que tinha por trás. Todo dia depois do intervalo a gente fazia fila pra voltar pra sala de aula. Ele fala por acaso o ano que foi isso? O ano que eu digo que é um ano escolar. Oitava série, nona série, ou sétima, quinta. Uma fila só de homem e uma só de mulher. E quando o diretor falasse o nome da sala, as duas filas saíam. Quinta série A, vão pra sala. Ah, tá. Quinta série B, podem ir. Quinta série C, vão. Nesse dia eu descobri que ela era da sexta série. E eu fiquei Ah, surpreso porque sexta. ela era bem alta e desenvolvida. O corpo dela parecia de uma jovem mais adulta e não de uma menina praticamente da minha idade. Sempre que eu olhava pra ela, não era porque eu queria, e sim porque esses carinhas falavam. Eles se diziam meus amigos, meus colegas, mas eu não sentia isso. Aí, Christopher, olha lá a Ellen. PQP, meu. Eita, menina apetitosa. As amigas dela até que dão pro gasto, mas nenhuma se compara a Ellen. Cara, e o pior de tudo é que eles não falavam isso só no intervalo. Falavam na sala, na aula vaga, na biblioteca, na hora da merenda. Meu Deus. Ou onde ela aparecesse. Isso já é... Mano, eles são predadores sexuais, cara. Isso daí é um problema sério, tá ligado? Ainda mais numa escola. um sinal e eu não tinha captado. Como eu disse, eu era inocente. Ellen, cara, a Ellen. Pô, mano, ela tem mó corpão, né? Que popozão. É desse tamanhão aqui, ó. Eles ficaram falando isso durante semanas, depois meses. E um dia falaram pra mim o que iam fazer com ela no futuro. Christopher, olha lá a Ellen, cara, um dia eu vou pegar ela e vou apertar com gosto, sabe? Daquele jeito. Eu também. Eu também. E você, Chris? Um dia você também quer dar um tapinha nela? Você sabe do que eu tô falando, né? Eu era bem medroso, eu era gordinho, sofria bullying e não tinha muito o que fazer. Eu era introvertido, tímido, na minha. Um ano se passou. Justo. Você era tão coitado quanto a Ellen, cara. Então não tinha muito o que fazer, né, cara? Eu também, tipo, na sua pele não teria feito nada não, cara, sendo bem honesto. Eu, bundão do jeito que eu sou, hoje em dia que eu faria alguma coisa, talvez. E eu digo isso falando talvez, tá ligado? Porque eu nem sei se eu faria alguma coisa de verdade. Eu tentaria, talvez, dar um alerta, falar alguma coisa, porque eu já fiz isso, tá ligado? Tipo, teve uma vez na House que
tinha a namorada de um colega nosso, tava conversando com o rapaz que cuidava da lan house. E, tipo, eles estavam conversando uma conversa íntima, assim, de... colega, amigos mesmo, tá ligado? Amigos íntimos, falando coisas sobre o relacionamento dela e tudo mais com o cara, e outras paradas. E esse cara, covarde do jeito que ele era, se assim eu posso dizer, tava tudo falando com outro cara que era amigo dele. Tipo, falando assim em voz alta na lan house toda ouvir. Como a lan house era pequena e tinha poucas pessoas, era eu e mais 4, 5 pessoas. Aí a gente ficou ouvindo a conversa íntima deles, tá ligado? E eu não conhecia a garota, nem tinha o contato dela, mas o meu amigo tinha. Então eu falei pra ele: ô Super Choque, veja bem, cara, você que tem contato aí da garota, fala com ela, cara, fala com ela o que tá acontecendo aqui. Fala com ela o que tá acontecendo aqui. E pra ela tomar cuidado, cara, com o pessoal que ela conversa na internet. Aí ele falou: não, beleza. Aí foi lá, conversou com a garota deu um bloco na hora no cara. E tipo, e ficou claro, né, que alguém denunciou o cara, tá ligado? Aí como a gente já não era bem visto na house de qualquer forma, a gente ficou com cara de que fomos nós, tá ligado? Mas a gente nem ligou. A gente ficou com uma sensação de, porra, salvamos uma garota, entre aspas. Porque não foi um salvamento de verdade, né? E eu fui da 5ª pra 6ª série. E até então esses carinhas só ficavam secando ela e não faziam nada. Quando eu passei de ano, eu caí na mesma sala que ela, a Ellen. Eu nunca tinha visto ela tão de perto. Ela é muito mais bonita do que eu imaginei. Uau! Então começou o estudo. Pelo que eu tô vendo aqui, o CTP estudou em escola particular, né, aparentemente. Isso era escola particular, eu acho. Porque escola pública tem aprovação direta, cara. Então a Ellen, ela não deveria ser repetente. Mas não sei o que aconteceu aqui pra ela ser repetente. E eu entendi tudo. Ela era repetente. Tinha repetido de série talvez algumas vezes. Por isso ela era mais alta, era mais desenvolvida. Ela estava passando pela fase da puberdade. Ou já tinha passado. Talvez ela tivesse uns 15 ou 16 anos. O fato é que ela era mais velha e mais madura. Porém ainda era inocente e ingênua. Pô, é por isso que eu tô achando que queria escola particular. Porque escola particular não tem aprovação automática, né? Então isso poderia acontecer. Já que em escola pública, cara, eu conheci gente que tava tipo no 5º ano e ainda não sabia ler. Não sabia ler e escrever. Porque a aprovação automática só joga essas pessoas pra cima, tá ligado? Quando eu passava de... Basta ir pra escola e tirar notas medianas que você consegue chegar longe. Você termina o ensino médio não, você termina o ensino fundamental inteiro se você quiser, sem saber ler e escrever, cara. ano, eu sempre ficava em choque, ficava nervoso. Uma sala diferente, com diferentes pessoas, outros alunos. Eu ficava com medo, ansioso, com vontade de chorar. Eu tinha medo dos professores, medo dos alunos. Me sentia, sei lá, pressionado por tudo e todos. Nossa. Eu não sei essa lição. E agora? Cara, eu... Meio dangarompa essa animação dele. Menino, você tá precisando de ajuda? É que eu vi que você tá sozinho e parece que você tá tendo dificuldade. Tá, eu vou te ajudar. Esse aqui você faz assim. E esse outro você faz desse jeitinho. Aí você faz assim, coloca um risco aqui. Você entendeu? Naquela hora ela me salvou e foi uma luz pra mim. Com o tempo ela começou a ser tipo uma amiga professora. Me ajudava nas lições difíceis. Sentava do meu lado e ficava me acompanhando. E eu não pedia ajuda, mas sempre quando ela percebia algo de estranho comigo, ela vinha me ajudar. Ela era muito simpática e dócil, e por ela ser repetente, ela manjava mais das lições. Esse exercício você tem que fazer assim, entendeu? E esse outro é desse jeito.
Você tem que melhorar um pouco sua letra, Christopher, senão os professores não vão entender. Entendi sim, obrigado. Ora, são anjos. Anjos como no céu. Alá, CTP! Alá, CTP! Estou cansado, chefe. Eu não aguento mais. Eu não sei se você sabe, mas eu edito, animo, escrevo e faço todos os vídeos desse canal sozinho. Esse é um deles. E o pior de tudo é que eu faço animação frame a frame, que a maioria dos animadores aqui no YouTube não fazem. E se você gosta dos meus vídeos e quer apoiar o canal, vira membro. Além de receber vários vídeos exclusivos e um grupo no Discord, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. E se você não puder... Eu tenho que ver quando vai ficar liberado meu cartão pra eu poder assinar o membro do CTP, pelo menos um mesinho, só pra dar aquela força pro CTP. Que o cara merece, pô. O cara merece pra caramba. Deixa o like e se inscreve pra ver os próximos vídeos. Já vai ajudar bastante. E você que já é membro, muito obrigado. Obrigado de verdade. Eu não sei se esses carinhas já tinham tomado um fora dela. Eu acho que não. Eles não tinham coragem o suficiente pra ir conversar com ela. Por isso fizeram essa covardia. E na cara de pau eles falaram pra mim: Cris, a gente vai apalpar ela na fila. Você não quer vir, não? Vai ser na maciota, fi. No meio de toda a multidão a gente vai se disfarçar no meio. Vem com a gente, meu. Eu não quero não. Então olha daí, seu otário. Ah, cara, eu não acredito que eles vão fazer isso, mano. Pelo amor. Ei, alguém pegou em mim. O que foi? Eu vi tudo, e o pior que foram os três carinhas, um atrás do outro. Eu não consegui proteger ela. Não tinha muito o que eu fazer, e se eu contasse pro diretor, eu não ia ter provas. E se os carinhas descobrissem, eles iam bater em mim. Passou alguns dias e eles ficaram mais à vontade pra fazer isso. Eles apalparam, apertaram, deram um tapa. Tudo aquilo que eles falaram que ia fazer um ano atrás, eles infelizmente fizeram. E isso aconteceu muitas vezes, durante vários dias, e até semanas. E um dia ela descobriu quem foi, e eu vi ela batendo nos carinhas. Provavelmente ela falou com o diretor, mas como não tinha nenhuma prova, os carinhas se safaram. E depois ela viu os carinhas perto de mim, e eu acho que por causa disso ela parou de falar comigo, e nunca mais me ajudou na sala. Além de eu não conseguir salvar ela, eu perdi uma amiga. Alguns meses depois, ela começou a namorar um carinha qualquer, só pra proteger ela. E ele protegeu durante um tempo, porque os Zé Droguinhas tinham medo dele. Ele era fortinho e era um pouco mais velho. Mas depois que eles terminaram, voltou a acontecer o que ela menos gostava. E tudo começou a se repetir de novo. Porra, é foda, cara. Sei não, hein, CTP? Essas histórias suas parecem fanfic, não tá inventando, não? Óbvio que não, né? Todas as minhas histórias são 100% verdadeiras. É tudo real, aconteceu comigo, de verdade. Mas sei lá, hein, CTP, você desenha as meninas... muito... como que eu posso dizer? Muito volumosas. Cara, eu tenho que tentar representar a realidade como ela é. Não tenho culpa se a menina era bonita e... volumosa. Eu sei que é muito difícil disso acontecer, mas Ellen, se você estiver assistindo esse vídeo, me desculpa, eu deveria ter contado pro diretor. Eu não sei se você contou. E se você for menina e tá passando pela mesma coisa que a Ellen passou, fala com seus pais, tenta falar com alguma professora ou professor. Algum deles vai te ouvir, mas você tem que falar sério, não pode mentir. Se seus amigos viram, chama eles pra te ajudar também. Eles vão ser boas testemunhas. Tenta ir na diretoria com todos eles. E se você for um carinha que faz esse tipo de coisa, vai se ferrar, cara. Você é um lixo e não merece o pão que come. Toma vergonha na sua cara, seu moleque. Todo mundo colhe o que planta e um dia vai ser a sua hora, seu trouxa. Um detalhe importante mencionar é que às vezes as amigas delas ficavam dançando funk. E às vezes ela acabava dançando junto. Então ela não era 100% santa. Querendo ou não, isso dava margem pros carinhas.
Depois que tudo aquilo voltou a acontecer, ela decidiu sair da escola. Até porque era melhor ir pra outra escola do que ficar passando por aquilo, né? Aí depois de um tempo começaram a colocar câmera no pátio, na sala, na biblioteca, na escola inteira. Mas já era tarde. Eles já tinham perdido uma aluna. Nessa história eu fui mais um telespectador. E como eu era inocente, eu não me arrependi tanto. Porém, no futuro aconteceu uma situação parecida com essa. E eu poderia ter feito algo. Só que eu não fiz. Eu deixei de salvar uma menina e foi um dos maiores arrependimentos da minha vida. Um dia eu conto. Agora, se você quer ver uma história que eu fiquei perdido e sem dinheiro por causa de uma garota, clica aqui. Já vimos. Já vimos esse vídeo. Eu vi pelo menos, eu não preciso reagir. Com Deus, valeu, falou, fui, tchau. Então na CTP. Triste, cara. Triste. Nem sei o que dizer, cara, porque é uma situação muito delicada, né, cara? E eu nunca presenciei algo do tipo. O que me aconteceu não aconteceu nada parecido, tá ligado? Então não tenho muito o que dizer, cara. Desculpa aí, CDP. Caraca, cara, Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, vai, já volto. Tem aqui um pouquinho mais do CDP. Detalhe importante, os carinhas são 100% errados na história, mas ela infelizmente dá uma brecha, dançar funk rebolando com um monte de pessoa em volta, e ela faz isso várias vezes, querendo ou não, isso incentivou os carinhas nojentos. Essa foi a margem de erro que eu falei no vídeo. Lembrando que nada justifica o que os carinhas fizeram, porém, você tem que entender que no mundo existem pessoas mais, e você não pode dar esse tipo de brecha, não pode dar margem para o inimigo. Né? Infelizmente ele tem razão. O mundo é mau, cara. O mundo é cruel. O mundo vai cobrar você, cara. E bom, já voltamos, pessoal. É isso, li aqui alguns comentários, pessoal desejando, como posso dizer, uma boa vida pra Eden, né? Depois disso tudo. E alguns outros comentários aqui sobre outras coisas. Mas, cara, espero que ela tenha ficado bem, sabe? Ficado bem, espero que tenha ficado bem. As coisas melhoraram e tudo mais, ela parou de repetir, né? E conseguiu avançar na escola. Ou foi supletivo como eu. Também é um ótimo jeito de passar o tempo. Mas enfim, galera. Vídeo original, na descrição como sempre, por favor, dê like no vídeo original, depois vocês voltam aqui, me dá um like e se inscrevam no canal. Agradeço de verdade todo o carinho de vocês, eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!